boa tarde, queridos estudantes. Tudo bem com vocês? Vamos lá para as nossas últimas aulas, né? Quase em férias. É já, é já. E hoje nós vamos ter uma revisãozinha aí sobre crase, hein? Começamos a trabalhar esse assunto na semana passada, demos aí umas pinceladas para vocês acerca da crase, né? Do que é esse fenômeno. A gente vai fazer uma revisãozinha bacana hoje com você, querido estudante da terceira série. Prepare-se para fortes emoções. E vamos nós. Bom, a gente viu o fenômeno da crase como atrelado à regência, tá? Tanto nominal quanto verbal, que foi um conteúdo que a gente estudou nas aulas anteriores. Então, a gente observa que a crase é realmente um fenômeno de contração. Eu expliquei para vocês bem direitinho semana passada esse detalhe da contração, que envolve um termo que aqui à esquerda vai se ligar à preposição a, por exigência ou por ligação, e um termo que aqui à direita, vou colocar assim um X, vai permitir, aliás, a anteposição do artigo definido feminino. Então, não vamos esquecer de que, para haver o artigo definido feminino perante o termo à direita, que a gente chama de termo regido, né? Regido ou subordinado, veja bem, olha aí, ó, regido ou subordinado, e deste lado de cá, tá bom? O regente ou subordinante, é quem chama, né? Olha aí, ó. Então, são duas condições que precisam ser satisfeitas. O regente ou subordinante exigir a preposição ao se ligar a ela, e à direita o regido ou subordinado, que pode ser um complemento nominal, um complemento verbal ou um adjunto, admitir a anteposição do artigo definido a. E a gente viu que para isso é necessário que esse substantivo admita a anteposição desse artigo por estar definido. Então, não é qualquer substantivo, não basta que ele seja feminino simplesmente para permitir a anteposição do artigo definido a. Então, a gente vai ter nessa aula de hoje uma revisão. Basicamente, são esses dois princípios para que você observe a necessidade de se indicar ou não a crase. Como a gente viu, é um fenômeno que se percebe na escrita e a gente vai lá e grafa no A, tá? Este acentinho que a gente chama de acento grave, nenéns. Olha aí, ó. Este é o acento grave, beleza? E única e exclusivamente utilizado em língua portuguesa, formal, para indicar a crase. Não esqueçam de que esse é um dos aspectos importantes, é um aspecto cobrado, tá? Lá na competência 1 da redação Enem, então é uma coisa que costuma, né, impedir que os alunos tirem nota 1000, porque é uma das competências mais difíceis, tá, gente? Que é a competência que se volta para o registro formal, para o registro padrão, é justamente essa competência 1, que envolve aspectos que não se restringe somente à crase, mas também à regência de um modo em geral, que a gente estudou aqui ao longo das nossas aulas, a concordância, a colocação pronominal, tá? A estruturação sintática dos períodos que vão estruturar, nesse caso, o texto dissertativo argumentativo, tá bom? Oi, linda! Eriquinha, meu amor, tudo bem? Bonjour, ma chérie, como é que você tá? Saudades! Você assistia minhas aulas de oficina, né, linda? Coisa boa. Já passei aqui por de um tudo neste canal. Já dei oficina, literatura, redação, análise linguística, interpretação. Bom demais, né? Que bom ter você aqui, tá? Então, gente, é isto. É o acento grave indicativo de crase. E eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês lembrarem das situações em que isso aqui vai ocorrer, tá? Então, preste atenção à nossa revisãozinha. A crase também, ó, ela pode ocorrer com o pronome demonstrativo, aquela, ó, aquele, aquilo. Como assim, tio? Aquilo? Mas ela é indefinido. Pois é. Mas a gente vai notar que a preposição, ela se contrai com esse azinho aqui inicial desses pronomes. Então, é como se fosse uma espécie de excepcionalidade, né? Nós podemos também ter a crase com os pronomes demonstrativos a e as, tá? A e as.
botar esse Szinho aqui, que equivalem, ó, a aquela ou aquelas. Olha aí, queridos estudantes, estão lembrados? E também o pronome relativo a qual e sua forma plural as quais. Porque tia Flavinha também explicou na semana passada para vocês que esse azinho aqui, ó, é artigo. Nesse caso, o a qual é o único pronome relativo que é antecedido por artigo, percebeu? Então, é nessas situações aí que a gente tem que observar bem quando é que a gente deve indicar a crase. Aí, tia, explica aí, esse negócio de aquela, como é que funciona? Ó, bem aqui, fiz alusão, presta atenção, fiz alusão àquela obra de Machado de Assis, Dom Casmurro. Lembra? Pronto. Aí bem que eu vou mostrar para vocês, tá? Como é que acontece esse negocinho aí. Veja aí. Olha aqui o substantivo alusão, certo? Você vê que ele é um substantivo que vai exigir a preposição a, porque note, quem faz alusão a, certo? Então, eu já tenho aqui a preposição a por exigência da regência do substantivo alusão. E esse a se contrai claramente com o pronome demonstrativo aquela, que é um pronome que vai estar diante aí do substantivo obra, um substantivo claramente feminino e especificado, ó, tá vendo? Machado de Assis aqui é o autor da obra, então eu tenho uma especificação, não é isso? Tá vendo aí? Possuidor, coisa possuída. Então, é obrigatório, vou botar aqui um verdinho, ó, que eu indique a crase, não aquela, tá? Então, por esse princípio aí, a gente vê como é que ocorre o fenômeno da crase. Sempre essas duas condições têm que ser observadas, gente. E aquelas situações que eu falei para vocês lá na semana passada, né? Nomes próprios de mulheres que tornam essa indicação facultativa, tá? Vamos lembrar aí do conceitinho? A gente viu que é a fusão da preposição a exigida pela regência do verbo, ó. Aqui, regência verbal ou nominal. Você acabou de ver lá na telinha anterior, que era um exemplo de regência nominal. Mais o artigo definido a, os demonstrativos aquele, aquela e aquilo. E o pronome demonstrativo a, além dos alativos, a qual e as quais, pelos motivos que eu já expliquei aqui hoje, né? Revisamos. Tá aí bonequinho fofinho, ritmo de férias, né? A crase é indicada pelo acento grave, gente. Grave, 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 grave. Que esse acentinho que você viu aqui, eu coloco de novo. Olha aqui ele, ó. Tá vendo? É isto aí. E aquelas duas condições que a gente analisa para perceber se a ocorrência da crase deve ser indicada. Veja, o termo regente deve exigir a preposição a. Esse termo regente, não esqueça, pode ser nome ou verbo. Tá bom? Olha aí. E o termo regido tem que ser uma palavra feminina. Tem que ser, gente. Clara ou oculta. Isso significa dizer que você não precisa ver essa palavra escrita para ter certeza de que ali vai haver a crase. Então, eu posso lhe dar aqui um exemplo que vai comprovar o que eu estou dizendo para você. Vou colocar aqui um azulzinho, ó. Vi uma saia igual a que você usou ontem. Pronto. Vamos lá. Preste atenção ao adjetivo igual, porque ele é um adjetivo que exige a preposição a, aquilo que é igual a. Percebeu aí, ó? Já temos aí as minúcias. Aquilo que é igual a. Então, eu já tenho aqui a preposição a por ocasião da regência do adjetivo igual. Olha aí, ó. A preposição. Essa condição aqui tá ok.
Ah, tia, mas a senhora disse semana passada que pronomes, em geral, repelem artigo. Então, o pronome você não vai permitir a anteposição do artigo definido a, porque eu não uso artigo diante de você. É verdade isso, só que você tem que notar que tem uma palavrinha aí oculta. Tem uma palavrinha que foi omitida. Por questões coesivas, o substantivo saia, gente, não foi repetido. Ó. Vi uma saia igual a saia que você usou ontem. Então, como essa palavra seria repetida num curto espaço de tempo, ó, não haveria necessidade, né? Então, você veria duas palavrinhas aqui, o substantivo igualzinho, repetido desnecessariamente. Mas a verdade é que ele está aqui oculto. Então, vi uma saia igual a saia. Pronto. Olha aí, ó. Igual a saia que você usou ontem. Opa! Então, esse substantivo aí é feminino e está determinado porque a pessoa que está se referindo a essa saia sabe bem que saia é. Então, veja, ó. Indicação de crase na cabeça. Mais uma prova. Vamos trocar o substantivo feminino saia. Vou usar agora o marca-textinho para mostrar o danadinho aqui, ó. Por uma palavra masculina. Vamos colocar calça. Pronto. Vou colocar aqui calça. Vi uma calça. Olha só, calça. Pronto. Não, aí é masculino. Eu quero é masculina. E é feminina de novo. Bora botar short. Agora é o short. Veja aí as mudanças que vão ser operadas, ó. Vi um short. Igual. Aí você não vai dizer igual a que você usou ontem. É igual ao. Por que ao? Porque essa preposição vem aqui do adjetivo igual, ó. Tá vendo? E claro que a palavra implícita short aqui permite a interposição do artigo definido masculino. Então, ao short, que estaria implícito aqui, que você usou ontem. Pronto. Tá aí a prova dos 9, gente. Então, é realmente uma questão de treino. É realmente algo que necessita de percepção, de você observar em que condições a crase de fato deve ser apontada, tá? Então, muito cuidado com a observação número 2. Se uma dessas condições não for percebida, é impossível que você, dentro do registro formal da linguagem padrão, indique a crase. Portanto, muito cuidado, muita calma nessa hora. Aqui são situações em que nós vamos ter aí, ó, a ocorrência de crase devido à necessidade, as duas necessidades que a gente vem comentando desde a semana passada. Então, veja, ó, quem vai a, perceba, e fazenda é realmente uma palavra feminina. Então, vem a preposição a por ocasião da regência do verbo foi, quem foi a, e o substantivo aqui, ó, termo regidor subordinante fazenda, ser feminino e contextualmente se tratar de uma palavra especificada. Então, não há dúvidas de que fazenda aceita o artigo definido a. O que é que eu faço? Como eu não posso escrever esse a juntinho, né? Antigamente no português era assim, português bem antigão, bem arcaico. Hoje não. Então, esse é um fenômeno de contração que você vai indicar por essa escrita aqui em vermelhinho, com esse azinho aí, tá, querido estudante? Perceba, receba essas dicas. Você vai arrasar na competência 1 da redação Enem, né? Caso em que não ocorre crase. Então, se você entendeu as situações em que ela é obrigatória, em que ela é facultativa, tudo que foge àquelas condições vai tornar aí proibida a indicação do fenômeno da crase. Então, a gente tem uma série de palavras da língua portuguesa que simplesmente, gente, duas coisas. Ou elas não exigem a preposição, beleza? A preposição a tem que ser a preposição a sempre, né? Lembre-se de que a crase é um fenômeno que contrai preposição, em geral, ó, a preposição e artigo. Então, o primeiro elemento é sempre preposição. O segundo pode ser artigo. A maioria das vezes, artigo pode ser o pronome demonstrativo, como você viu, né? Ou relativo a qual. Beleza, segura aí. Então, se o termo regente ou subordinante não exige preposição, se o termo regido ou subordinado não aceita artigo definido, exatamente porque é uma palavra empregada em sentido genérico, então é impossível
a gente indicar a crase. Então, é só ficar de olho, prestar bem atenção. Às vezes a gente fica com dúvida, meu Deus do céu. Pego você às 2 horas, vai ter ou não crase? Aí a gente pensa assim, colocar aqui, ó. Pego você, opa, pego você às 14 horas, né? Vou abreviar aqui, ó. Pego você às 14 horas. Pronto. O que vai acontecer? A gente vai notar que essa expressão é uma expressão adverbial. As locuções adverbiais são expressões formadas por 2 palavras, no mínimo, que têm o valor de advérbio, e observe que aqui ela traz uma circunstância relacionada ao verbo pegar. Pegar quando? A que horas? Então, essa expressão aqui, ó, ela deve ser preposicionada, porque a primeira regra que a gente viu, revisando, momento, revisão, foi locuções adverbiais, cuja base é feminina, assim como as locuções adjetivas, as locuções prepositivas e as locuções conjuntivas, devem ter em si a crase indicada, certo? Se não foi fácil para você visualizar o porquê do fenômeno da crase, perceba que o H indica aqui a abreviatura da palavra feminina hora, gente. Então, ó, é a palavra feminina. Tá, tia Flavinha, e se eu quisesse colocar aí, pego você ao meio-dia? Ah, olha o pulo do gato, olha o cat jump. Pego você, ó, ao, escrito assim com hífen, né, nenéns? Meio-dia. Observe que ao utilizar a palavra dia, o que foi que aconteceu? Eu sei que dia é a palavra masculina. E se, evidentemente, houver possibilidade de artigo, e há, porque é uma hora específica, tem que ser o artigo definido o. É por isso que a gente está vendo aqui a combinação, tá? Da preposição a, que via de regra introduz essas locuções adverbiais, e o artigo definido o. Então, eu tenho a combinação desses 2 elementos. O que eu vou deduzir de tudo isso? Se a palavra masculina, dia, permite que se anteceda a ela o artigo definido masculino, claro que a palavra hora, mesmo abreviada, vai me permitir que eu anteceda a ela o artigo definido feminino plural. É simples assim. Está aí a prova dos 9. Entende? Então, se não houver essas condições satisfeitas, a gente não deve indicar a crase, a gente vai revisar agora. Quais palavras exatamente que não vão admitir artigo A? Um substantivo masculino, a não ser que exista uma condição especial, uma palavra que está oculta próxima a ele, não vai admitir artigo feminino, né, gente? Você sabe que, por exemplo, eu não posso, dentro da língua e até a gramatical, dizer a carro, dizer o boneca. Parece um estrangeiro, um alemão tentando falar português, porque realmente eles têm uma dificuldade de entender o nosso sistema de artigos, né, de determinantes. Mas é a gramatical tentar colocar um artigo feminino diante de uma palavra que é masculina. Então, pronto. Se o termo regido for palavra masculina, zero condições de se indicar a crase, gente. Zero condições. Deixa eu apagar aqui para vocês poderem ler melhor. Pronto. Olha aí, ó. Veja aí. Ele adora andar a cavalo, ela prefere andar a pé. O que ocorre? Seriam locuções adverbiais, é verdade, mas as palavras base delas, evidentemente, ó, são masculinas, então não tem como. Como é que eu vou indicar a crase nesse A se eu sei que ele é somente preposição? Porque eu sei que o substantivo cavalo é palavra masculina, não vai admitir artigo definido. Assim como também não admitirá o substantivo pé, entende? Então, não tem como, tá? Muito bem. Olha aqui, a pessoa escreve isso aqui. Deixa eu mostrar. Uma situação interessante, ó. Deixa eu ver aqui. Ele... Vixe, Maria, essa foi marca texto. Pronto. Ele se dedicava a juros. Peraí.
Bora lá. A cálculo de juros. Pronto. Olha só. Perceba o verbo dedicava, tá? O dedicar-se. Quem se dedica a. Condição 1, ok. Porque a gente já tem a preposição a aí, por força da regência do verbo dedicar-se. Dedicar-se a. Beleza? Mas olha só. Vou aqui de migué, como a gente gosta de dizer aqui na nossa terrinha, de migué, indicar a crase, que você vai perceber que essa indicação não tem razão de ser. Se você usou acento grave, é porque para você esse A está contraído com o artigo definido feminino. Mas me diga bem que uma coisinha, bebê. Primeira coisa, cálculo. É uma palavra feminina? É a cálculo, é o cálculo. Então, se houvesse possibilidade de artigo, não seria A, seria O. Então, como é que eu vou indicar a crase no serviço desse? A segunda condição, portanto, ou seja, o termo regido ou subordinado, ser uma palavra feminina não foi satisfeita. De modo que eu não tenho como, é impossível, indicar a crase. Então, a tia Flavinha vai lá e retira o acentinho, porque você já viu, neném, que não dá para indicar a crase. Aí, se fosse um cálculo específico, tá? Ele se dedicava ao cálculo de juros. Pronto, seria um cálculo específico. E isso explicaria você combinar a preposição a com o artigo o. Então, é simples. Perceba somente se a palavra que está lá no termo regido ou subordinado aceita ou não o artigo definido a. Por isso é que eu disse e repito na nossa aulita de revisão sobre crase. Cuidado! Perceba realmente se existem condições de usar o artigo definido feminino, singular ou plural. Então, você tem que revisar o uso dos artigos definidos. É condição imprescindível se você quiser realmente entender o fenômeno da crase, tá bom? Dê uma revisadinha em artigo. Assim que saíram, começaram a correr. Tudo bem, quem começa a. Eu tenho aqui, pelo menos da parte do termo regente ou subordinante, o verbo começaram, a preposição a. Mas o que ocorre? Correr é um verbo, gente. É um verbo. Zero condições de eu conseguir colocar um artigo definido, seja ele qual for, masculino ou feminino, diante de um verbo. Nem o masculino e nem o feminino, piorou. Então, começaram a correr, significando que esse a é somente, tão somente, preposição. Então, eu não tenho condições de indicar a crase mediante verbos. Antes de pronomes que não admitem artigo. Quais? Quase todos, gente, quase todos. Vocês viram ainda há pouco. Vou repetir, senão não seria uma aula de revisão, né, nenéns? Olha só, esses aqui são demonstrativos, tá? A, as, como sinônimo de aquela ou aquelas, beleza? Estes aqui e suas variações, aquele, aquela, aquilo, tá? Eles vão admitir sim. Além das formas de tratamento, dona, senhora, gente, essa senhora dobrou a esquina, né? Senhorita. Por quê? Porque, em geral, eu posso sim antepor o artigo diante de dona, a dona Maria, a senhora Paula, a senhorita Sandra, né? Então, se eu consigo colocar artigo diante desse substantivo, desses pronomes, aliás, de tratamento, com certeza há a possibilidade de indicação de crase, desde que aquelas duas condições estejam satisfeitas, tá? Então, a maioria deles, de fato, não vai, de jeito nenhum, aceitar artigo definido. Por exemplo, nenhum reto. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, não aceita artigo, gente. Se aparecer um a antes desses pronomes, pode ter certeza que é só preposição, que é impossível. Aí você vai usar aquela técnicazinha de que eu lhe falei. Você quer saber se ela aceita artigo. Coloque ela como sujeito de uma oração e tente colocar um artigo imediatamente antes desse pronome. Então, ela, minha mãe, não vou colocar esse aposto não, porque ele pode parecer um vocativo e vai dar ambiguidade. Vou colocar só assim. Ela murchou.
Pronto. Ela murchou. A florzinha não suportou o calor. Pronto. Como é que eu vou conseguir colocar um artigo antes desse pronome ela, minha gente? Olha bem aqui. Eu vou tentar fazer isso para você ver como fica esquisito. A ela murchou? Rapaz, é esquisito demais. A não ser que tu me diga, professora, mas aí não é o pronome reto, né? Não é o pronome que está substituindo uma pessoa ou uma coisa a quem eu estou usando ela para substituir o nome dessa coisa. Não, o nome dessa coisa é ela. Ah, minha amiga, aí se for, o nome da criatura for ela, tudo bem, né? Mas sendo o pronome reto, ó, nananina. Então, isso acontece basicamente com os pronomes retos, com os oblíquos, a maioria dos de tratamento, os que escapam, você já viu, dona, senhora, senhorita, a forma madame, que não é muito usual aqui no português do Brasil, né? E muita atenção, ó, tá aí. Os que podem admitir formas de tratamento, como a gente conversou, porque todos eles podem sim admitir a eles antepostos o artigo definido a. Então tá aí, nada disso é a senhora. Você quer saber mais de uma prova? Ó, bote senhor aqui e veja o que acontece. Nada disse ao senhor. Ora, se eu conseguir diante do substantivo masculino, né? Pronome substantivo masculino, combinar a preposição a com o artigo o significa dizer que, diante do feminino, há sim a existência do artigo definido. Então, se o termo regente exigir a preposição, eu preciso indicar essa contração. Tá aí, ó. Nada disso é senhora. Pronto. Bom, o artigo definido antes da palavra dona, seguida de nome próprio, é facultativo, tá? Pois depende da escolha do falante, porque eu posso dizer, se eu digo Dona Maria ou a Dona Maria, né? Esse pronome é uma forma de tratamento. Então, eu posso escolher se eu quero utilizar ou não, simplesmente porque posso escolher, é facultado a mim escolher o uso do artigo definido diante do substantivo dona. Mas tem uma outra observação importante, tá? Se dona substituir o próprio nome, ou então vier acompanhado de um especificativo, ou então dona, for sinônimo de proprietária, aí você já não torna mais a possibilidade de crase facultativa. Se a palavra dona vier especificada por um termo de valor adjetivo, ou seja, uma caracterização, uma qualificação, ou ainda se tiver em sentido de proprietário, o emprego do artigo definido será obrigatório. Veja, dei um presente à maravilhosa Dona Domingas, minha mãe. Então, o que faz com que, dessa vez, esse uso do acento grave seja obrigatório? Porque aqui aparece a palavra que você está vendo em vermelhinho, ó. Além do dona, seguido do substantivo próprio, ainda tem um termo especificativo. Tá vendo? Então, aí já não é mais facultado o uso do artigo. Entreguei as chaves à dona do apartamento, ou seja, a proprietária. Aí também é obrigatório, porque, veja, quando eu coloco dono, entreguei as chaves ao dono. Olha aí, ó. Então, aqui é facultado, tá? Aqui em cima, aqui embaixo não é facultado. Muita calma nessa hora, muita calma. Daqui a pouco a gente vai fazer um treino pesado aqui, depois dessa nossa revisão, tá? Olha aí, mais casos, né? Esses pronomes em geral, demonstrativos, indefinidos e relativos, repelem. Dentro dos demonstrativos, você já sabe, né? Somente esses aqui, aí as, e esse aqui, aquele, aquela e aquilo. Dependendo da situação, aquele e aquela podem vir no plural, né? Indefinido, gente, praticamente a gente não usa, tá? Praticamente não usa. A não ser que esses indefinidos estejam em valor adjetivo, porque nesse caso, eles vão acompanhar um substantivo. Ó, me referi-me, vou colocar aqui, ó. Referi-me. Eu usei esse verbo várias vezes hoje. Bora botar. Dirigi-me. A
outras. Aliás, dirigir-me a outra pessoa. Não a você. Vamos analisar aqui essa pequena situação. Observe que, por força da regência do verbo dirigir-me, quem se dirige a gente já vai ter a preposição a aqui. Resta saber se a palavra pessoa já é feminina e se o pronome outra, pronome indefinido, ele vai aceitar que você anteponha a ele um artigo definido. Vamos substituir, tá? Esse substantivo pessoa por uma palavra masculina e ver o que é que acontece. Dirigir-me a outro, vou colocar aqui, aluno, não a você. Não vou nem comentar o segundo caso, né? Porque você já está vendo que repele totalmente artigo, então não tem nem possibilidade. Então, aqui eu teria, ó, a outro aluno. Se realmente o substantivo aluno permitisse anteposição de artigo, seria o definido o, correto? Outra coisa, aqui, ó, antes do substantivo outro, eu teria ao, entende? Mas não tem. Então, se eu não consigo antepor artigo definido aqui, com certeza eu não vou ter como indicar a crase se esse substantivo acompanhado do indefinido for feminino. Então, é simples assim, tá bom? Sempre faça esse joguinho de observar. Ninguém, você não consegue usar ninguém como sujeito de uma oração, tá? E colocar artigo antes de ninguém, não existe isso. Aquela é a senhora a quem dirigi meus votos de felicidade. Quem, pior ainda, esse relativo não aceita anteposição de artigo, portanto, também não permitirá a indicação de crase em linguagem formal, tá? O que mais? Olha aí, ó. Claro que pronomes relativos a qual e as quais, que é a forma plural desse pronome, vai aceitar sim. Por quê? Aqui eu observo que destinar-se pede a preposição a e que o substantivo finalidades, ó, inclusive já está aqui determinado com o artigo as. O que é que eu faço? Indico a crase. É verdade? É. Vamos trocar a finalidade por propósito, que é uma palavra masculina, ó. Propósitos. E ver o que é que acontece bem aí. Aí vai mudar aqui um pouquinho, né? Para se adequar ao gênero. Estes são os propósitos. Quando chegar aqui bem aqui no quais, ó, eu vou virar isso aqui em aos. Quais se destina ao projeto. Por que aos? Porque eu estou vendo que a palavra propósito é masculina e aceita artigo definido masculino. Ou seja, se eu tiver esse raciocínio diante da masculina, por que não ter diante da feminina? Vamos aqui transformar o gênero. Seria aquele, olha aí, ó, aquele, o jovem, ao qual você se referia. Pronto, olha aí, ó. Quando eu substituir o artigo feminino pelo masculino, já que o substantivo jovem é um substantivo neutro, né? Mas eu tenho aí um comum de dois, que a gente chama, né? Dentro da gramática formal, é o comum de dois. Então, seria aquele o jovem ao qual, olha o que aconteceu aí diante do pronome relativo qual. A preposição a se contraiu com o artigo, se combinou, aliás. Combinou. Se combinou com o artigo o. Olha o passado de Ribeiro, povoado Pinas. Tudo bem, Maria Eduarda? As férias de vocês, as nossas, acho que são a partir do dia... Ai, Maria Eduarda, acho que é dia 13, se eu não me engano. Ou é dia 17. Tô meio perdida. Quando há preposição sem S, portanto, aparece antes de uma palavra no plural. Gente, olha, lembre-se das coisas que você aprendeu faz tempo, mas que às vezes a gente teme esquecer, né? Ó, uma preposição, ela é considerada um vocábulo que não tem variação. A preposição varia de forma. O que pode acontecer é a preposição se contrair, tá, com outras classes. Por exemplo, eu contraio a preposição de
com o artigo a e eu tenho da, né? Eu contraio a preposição por mais o artigo a, eu tenho pela, ok? Isso é contração. Quando a junção das duas classes resulta aí em modificação fonética, em algum tipo de perda ou transformação. Isso é o que a gente chama de contração. Então, assim, perceba que a preposição não tem flexão de gênero e de número, como a gente vê em substantivo, como a gente vê em adjetivo, tá? Não existe isso. Então, obviamente, se eu estou vendo um a sozinho diante de um substantivo plural feminino, é porque esse a é só preposição. Se fosse um artigo, estaria evidentemente as, para combinar com pessoas, tá? E se fosse o caso de uma contração, a forma seria as, indicada com o acento grave. Então, se eu estou vendo um a sozinho, eu vou entender que ele está aqui por ser uma preposição exigida pelo verbo dirigir-se. Ele se dirigia a. E se pessoas admitissem artigo, seria o as. Mas eu não estou vendo esse as aqui no plural. Então, como é que eu posso dizer que isso aí é artigo plural? Ou mesmo um caso de contração? Não é. Tá bom? Agora, ele se dirigia às pessoas. Olha a diferença, ó. Às pessoas estranhas daquela cidade. Ou seja, já dou a ideia de que as pessoas são conhecidas, apesar de estranhas, né? Daquela cidade. Isso é porque agora apresenta algum grau de especificação, beleza? Então, veja que aqui sim, eu vou entender que existe a contração, ó. Olha para cá. Quem se dirige a e pessoas é substantivo feminino. Então, deduzo que a preposição a do verbo dirigir-se está aqui devidamente contraída com o artigo a do substantivo pessoa, já que há algum tipo de especificação aqui. Então, aqui deu a mais as, que dá na escrita as. E não leia a as, gente. Dica. Quando você avistar um texto verbal escrito a crase, tá? O fenômeno da crase indicado pelo acento grave, não leia as, não é ele se dirigir às pessoas, não tem necessidade. Lembra que eu disse que a crase é um fenômeno meramente escrito, gráfico? Pois é, não tem como detectá-la na oralidade. Então, você vai ler normal, ele se dirigir às pessoas, beleza? Bom, palavras repetidas que formam locução, tipo gota a gota, tá? Dia a dia. Não tem, gente, não tem. Ó, deixa eu ver. Colocar logo tudo aqui. Opa, pronto. E expressões com palavras repetidas que formam a locução, né? Então, a gente percebe que essas expressões, mesmo femininas, elas não indicam possibilidade de anteposição de artigo definido. Então, o que é que ocorre? Ó? Acho que... Deixa eu ver aqui. O tanque se encheu gota a gota. Beleza, gota é palavra feminina. Esteve cara a cara com o inimigo. Ok, cara é palavra feminina, mas olha, deixa eu colocar aqui, dia a dia, crescem as esperanças. Olha aí, gente, dia a dia crescem as esperanças, veja. Veja que a palavra dia é masculina. Se houvesse possibilidade de artigo aí, eu não teria dia a dia, em si eu teria dia ao dia, o que não procede, como você está vendo, né? Antes de nomes de cidades que não admite artigo feminino a, sem especificativo, gente. Então, assim, olha, nomes de cidade que não admitem artigo, não tem como. É só você colocar de novo aquela técnicazinha. Pega esse nome de cidade, coloca como sujeito e vê se antes desse sujeito, você pode antepor um artigo definido feminino. Se houver possibilidade, ok. Ó, aqui é uma exceção, gente. Então, cuidado com isso aqui, ó. Vamos declarar guerra à guerra. Aqui por regência, tá? Apesar de serem duas palavras repetidas, cuidado. Ali é uma locução. Aqui não é. Aqui você tem o substantivo guerra como complemento verbal do verbo declarar, objeto direto, e
De novo, o substantivo guerra como complemento indireto. Então, são dois casos de complementação verbal diferente, totalmente diferente dos casos de locução, tá? Então, cuidado com isso aí. Vamos voltar aqui. Você tem ideia? Teresina tem muitos atrativos. Olha aí. Teresina tem muitos atrativos. Então, assim, como é que a gente sabe se realmente vai ter possibilidade de indicar a crase aqui diante de Paris? Será que você diz a Paris? A Paris? Não. Então, por mais que você use um verbo que se liga à preposição a, pois quem vai vaiar, o substantivo Paris não admite anteposição de artigo, o que vai me fazer notar que eu não posso simplesmente indicar aí a crase. Porém, há uma possibilidade desses nomes de lugar permitirem a anteposição de artigo. Isso ocorrerá quando houver algum tipo de especificativo junto a eles. Ó. Perceba que bem que nessa segunda construção, ó, logo à frente, você tem o adjetivo luminosa. Quando você junta o nome de lugar com um adjetivo, aí esse adjetivo já permite usar o artigo definido, porque você já diz a, ó, luminosa Paris. Olha aí. Outra, a França, ó. Você não vai dizer é capital da Paris. É capital de Paris. Ah, tia, agora eu tô entendendo. A senhora usou a preposição de porque de não se contrai com o artigo a, quer dizer que Paris não aceita artigo, né? É, porque se aceitasse, você diria a França é a capital da Paris. Ninguém diz isso. Entendeu? Agora, se você colocasse aqui da Paris romântica, né? Ou então, melhor. Se você bota esse especificativo aqui, ou esse adjetivo, já vai ficar esquisito. A França é a capital de romântica Paris. Aí, quando eu coloco o especificativo, olha a mágica. Da romântica Paris. Entendeu? Então, é de fato uma exceção você observar se os nomes de lugar, que em geral não admitem anteposição de artigo, se apresentam com especificativo. Se eles se apresentarem, com certeza, de certo, eles vão permitir a anteposição não por eles em si, mas pelos especificativos. Pois, tia, mostra um exemplo aí desse negócio aí, dessa exceção com Teresina. Claro, olha aqui, ó. A calorosa Teresina é capital do Piauí. Ah, então bem aí a senhora já colocou Teresina, né? Com um especificativo, porque a senhora usou o adjetivo calorosa. Então, se eu for colocar calorosa Teresina como termo regido ou subordinado, com certeza, havendo a outra condição, eu posso indicar a crase. Ok, ó. Vamos. Olha só quem vai vaiar, né? A calorosa Teresina.
bebê. Olha aí, ó. Aqui você já tem o adjetivo calorosa que vai te permitir antepor o artigo, como você viu aqui nesse exemplo, ó. Você tá vendo? Olha aí. Vamos à calorosa Teresina. Repare que você não vai dizer voltamos de calorosa Teresina, e sim da calorosa Teresina. Agora, tirando o adjetivo, voltamos de Teresina. Você não vai dizer voltamos da Teresina. Ah, estamos voltando da Teresina. Não. Aliás, dizer a gente diz o que a gente quer porque a boca é nossa, né? Mas já que a gente está falando em registro formal, aí, se houver necessidade, nós precisamos seguir essas regrinhas, tá, nenéns? Então, muita atenção. Aqui é essa regra que eu estou explicando para vocês o tempo todo, né? Eu deixei escrito exatamente para que você, quando for revisar mais um pouquinho sobre crase, que é muito importante, querido estudante da terceira série, tem aí o máximo de detalhes, né? O máximo de detalhes para você estudar. Cuidado com a palavra casa. Nós conversamos sobre ela na semana passada. Casa é um substantivo, gente, que não aceita artigo se tiver empregado em sentido genérico de lar, de morada, tá? Porque normalmente ele dá a ideia da pessoa que mora lá, então não tem exatamente uma especificação. Repare que você não diz eu volto da casa para dizer que você está voltando da sua casa. Você diz, estou voltando de casa, né? Estou saindo de casa agora. Você não diz eu estou saindo da casa, senão alguém vai te perguntar de quem é essa casa. É a minha, hora. Mas ninguém diz isso. Então, somente só passa a admitir artigo se a palavra casa estiver seguida de um especificativo, como você vê aqui, ó, no exemplo 2. Voltei à casa dos meus pais cedo. Por que dessa vez se permitiu? Por causa do termo especificativo preposicionado dos meus pais. Não considero cedo. Cedo é um modificador aqui, só isso, dos meus pais. Pronto, isso aqui é o especificativo, tá? Esqueci de botar o vermelho no pais. Então, como isso aí tá mais que especificado, eu posso sim utilizar um artigo bem aqui, ó. A casa dos meus pais é confortável. Super comfort. Olha aí. A casa dos meus pais é confortável. Então, vejam que devido a você usar, tá? Especificativo dos meus pais, é possível antepor o artigo, mas fora isso, lembre-se do ditado. Você não diz a casa de ferreiro, espeto de pau, não. Você diz, ó, casa de ferreiro, espeto de pau. Tá vendo? É isso. Da palavra terra, que é uma outra palavrinha que a gente costuma ter bastantes dúvidas, né? Um raciocínio muito parecido. Você só vai poder empregar artigo antes de terra se a palavra terra indicar planeta, que aí você vai ter que grafar com inicial maiúscula, tá? É uma regra. Todos os planetas são considerados nomes próprios, tá? Então, Terra, Netuno, Urano, Saturno, tudo é com letra maiúscula. Então, claro que Terra como planeta aceita. Porém, se eu estiver empregando a palavra Terra no sentido genérico de chão, chão batido, ou mesmo terra natal, então não se permite utilizar artigo, tá? E a outra situação, do mesmo jeito de casa, se ela tiver especificado. Então, tá aí, ó. Os marinheiros já voltaram à terra, não tem como. Aí, esse A é só preposição. Quando a gente mostra algum tipo de especificativo, tudo bem, terra, mas terra de seus sonhos, ó, especificativo. Então, já permite que você anteponha. Aqui eu vou botar a palavra canto, cantinho, ao cantinho preferido, olha aí. Os marinheiros voltaram ao cantinho preferido, entendeu? Então, é isso. Pronto. Artigos indefinidos, gente, a gente já sabe que é artigo indefinido, pelo amor de Deus, né? Aí botar artigo indefinido diante de artigo definido, que é isso? Ou é um ou é outro, né? Então, evidentemente, zero possibilidade. Numerais que não admitem ser antecedidos de artigo. Então, você veja que você não coloca, né? Artigo diante de certos numerais. Você, pelo menos não em termos gerais. Você não diz... dois, o dois, só se você substantivar, né?
o 2. Então, veja que, em geral, numerais não admitem. Então, o político iniciou visita a 2 nações europeias. E veja que, apesar do substantivo nações ser feminino, está empregado em sentido genérico, né, gente? A única coisa que a gente sabe aqui são 2 nações da Europa e a Europa é enorme. Então, não tem como. Agora, ó, ela está apta às 2 funcionalidades. Olha aí, ó. Congela e esquenta. Uma máquina, por exemplo, sei lá, inventando aqui um contexto. Ela está apta às 2 funcionalidades. Agora, por quê? Por que as 2? Porque eu posso muito bem trocar, tá? O substantivo feminino funcionalidades por propósitos. Ela está apta aos 2 propósitos. Então, você vai fazer sempre aquela regra da substituição para perceber se há condições ou não de a gente indicar a crase. Então, em geral, não. Veja, ó, está proibida a indicação de crase antes da expressão Nossa Senhora, de nome de santas ou de mulheres célebres. Por quê? Não há como você indicar intimidade, proximidade com a Nossa Senhora ou com qualquer outra santa. Então, repare que a gente não usa artigo definido, ou pelo menos não deveria, né? Justamente porque não há essa noção de intimidade. Você viu mais atrás que a palavra virgem já aceita, né? Porque a gente diz a virgem. Bom, aqui uma questãozinha de paralelismo, gente, que é extremamente significativa para a gente compreender que o uso do acento grave, ele não é só uma questão de regra, de seguir regra de registro formal da língua. Ele também é algo inerente ao bom sentido, ou seja, algo extremamente relevante à formatação dos sentidos de um texto. O que é que a gente observa aí? Parecem exatamente as mesmas frases, né? Mas não são, não. Perceba que sempre uma delas tem a indicação de crase e a outra não. Vamos lá. As aulas serão de segunda a quinta. O que que ocorre? Se você utilizar a preposição de aqui, não indique a crase aqui. Se você utilizar a preposição da, que é a contração de de mais a, ou seja, de está contraída com o artigo a, então você não pode quebrar o paralelismo e tem que indicar a crase aqui. Sabe por quê? Por quê? Qual é a diferença entre essas 2 primeiras frases? As aulas serão de segunda a quinta, ou seja, dá-se a ideia de que isso é geral. Que, por exemplo, numa escola, tá? Num curso, as aulas serão de segunda a quinta. Então, informação genérica. Quando se diz, por outro lado, as aulas serão da segunda à quinta-feira, não é uma informação mais genérica, é uma informação específica. Então, opcionalmente não é essa palavra que eu quero dizer. Eu quero dizer que, esporadicamente, em um contexto específico, essas aulas que, porventura, fossem de segunda a sexta, nesta semana específica seriam de segunda a quinta. Então, há uma restrição na segunda construção. Vamos observar o próximo par. Estes fatos ocorreram de 1925 a 1930. Então, veja que eu tenho de a, sempre esse paralelismo. Ó. Da uma às 2 haverá intervalo. Veja que é uma hora específica. Se eu digo de 1 às 2 haverá intervalo, ou de 1 a 2 melhor ainda, é porque sempre o intervalo é nessa hora. O programa abrange de 5ª a 7ª série, ó. Ou seja, em todo o país, por exemplo, se a gente fosse referir a BNCC, eu teria esse programa aplicado a todas as escolas públicas e particulares de 5ª a 7ª série. Então, a informação é genérica. Quando eu digo o programa abrange da 5ª a 7ª série, é em um contexto mais específico. Então, sempre onde eu posso indicar a crase, vai haver esse caráter de particularização. Por quê? Porque tem lá o artigo definido, e um dos papéis do artigo definido é justamente essa particularização, essa restrição, tá? Analisando as 2 últimas situações,
A aula terá de 3 a 5 horas de duração. Então, dá-se a ideia de que essa aula sempre vai ter essa duração de 3 a 5 horas aproximadamente. E a aula será das 3 às 5 horas, ou seja, aí eu já tenho uma aula específica. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando for empregar o acento indicativo de crase, porque pode ser que a gente empregue sem querer, né? E aí não diga o que tem para dizer. Voltou à fazenda no final de semana para andar a cavalo, veja o que é que você tem para completar esses espaços, gente. Muita calma nessa hora que agora a gente vai aplicar essa revisão de hoje. Bom, quem volta, volta a, e fazenda é palavra feminina. Então, eu colocaria acento grave. Por quê? Se eu tivesse no lugar de fazenda, sítio, voltou ao sítio. Lá no segundo espaço, nem pensar, porque eu já estou vendo que cavalo é palavra masculina. Então, tchau. Eu indico aqui no primeiro espaço, mas não indico no segundo. Vamos ver? Ora, mas rapaz, olha. Marroia. Vamos ver a letra B. A reunião será a 1 hora. A professora disse que artigo, aliás, numeral, em geral, repele o artigo. Sim, mas aí é uma expressão adverbial, cuidado. Você realmente não vai utilizar artigo diante do numeral uma, né? Não vai. Só que aí é uma expressão indicativa de hora. Repare que a reunião será ao meio-dia. Então, é sim para indicar, ó, por causa da palavra feminina hora, tá? Então, muita calma. Encontrei a debruçada à janela. Sim, vou colocar porque dá essa ideia de que ela estava debruçada sobre a janela, o que é uma locução adverbial de base feminina. Note que a palavra janela é feminina. Esperando a hora de viajar. Tudo bem, aqui eu tenho certeza que eu vou ter o artigo porque eu tenho a palavra feminina hora. Mas o detalhe é que o verbo esperando não exige a preposição. Então, como uma das condições não foi satisfeita e eu só tenho um artigo, eu só posso, né, colocar aí um azinho sem nada. Que é artigo? Estou falando. Comunica a Vossa Senhoria. Já não digo porque eu sei que Vossa Senhoria é um tipo de pronome que repele artigo. Então, tchau. A transferência do funcionário. Não vou colocar aqui também. Quem comunica, comunica algo. A transferência do funcionário, artigo, somente pela regência do verbo comunicar. E aqui, preposição. Por que eu não indico a crase? Porque vossa não aceita a. Não aceita artigo a. Zero chance. O tripulante veio à terra e você, querido estudante esperto, já vai prestar atenção que terra está com T maiúsculo. E eu disse, se terra está com T maiúsculo, é referência ao planeta e aceita sim artigo. O tripulante veio, quem veio a, portanto, a mais a vai dar a. Vixe, agora vai. A, olha aí. Pronto. Aí quer dizer que eu posso colocar bem, por exemplo, o tripulante veio a, sei lá, ao parque, ao planeta. Olha aí como dá na palavra masculino ao, tá vendo? O gerente foi à Inglaterra, aceita porque a Inglaterra, terra de Gales. Negócios não. Dois motivos, substantivo masculino ainda está plural. E para finalizar, usava uma sandália à moda. Não esqueça das palavras ocultas, viu? Cuidado. E assim encerramos nossa aulinha de hoje, nenéns. Obrigada pela atenção. Bom fim de. Tchau, tchau.